Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM e 660 AM. Assim como a semana passada, estou hoje com duas câmeras aqui me filmando. Tem a câmera do André, que vai postar no YouTube, e também estamos ao vivo no Facebook. Se você quiser, né, ver o programa, deixar um questionamento, o Caio está ali de plantão como sempre, entra ali no Facebook da Rádio Mundial, ali você vê, acho que como Rádio Mundial Oficial, né? Aí você vai ver ali o videozinho que está no tempo exato aqui da nossa gravação, do nosso programa ao vivo. E com isso você pode fazer, de repente, um questionamento, fazer uma colocação, sinta-se à vontade. Aí o Caio vai estar ali, ele vê o que você escreveu, ele coloca ali num papelzinho e traz aqui para mim, para nós trocarmos uma ideia, né? O Jean também vai disponibilizar o telefone, né? Se alguém quiser trocar, vamos fazer um programa mais interativo. Eu vou levantar um assunto aqui, mas se você quiser conversar comigo também no telefone, os telefones da Rádio Mundial agora, ao vivo para vocês, 3171 0221. Repetindo, 3171 0221 ou 3262 4490. Então, esses são os telefones da Rádio Mundial. Se você quiser trocar uma ideia comigo agora, ao vivo, sexta-feira, aqui no relógio da Rádio Mundial, 13 horas e 5 minutos, 56 segundos, agora vai fazer os 5 minutos, né? Então, se você está afim de interagir comigo aqui no programa, eu vou levantar um assunto, né? E a gente conversa sobre o que você quiser. Fale só o seu nome e de onde você está falando, né? Então está o Caio ali no Facebook, se você preferir escrever, e o Jean ali no telefone, 3171 0221. Você pode ligar agora, você entra no ar ao vivo comigo aqui e fica gravado também na live. Gente, é o seguinte, no programa de hoje, o que eu gostaria de desenvolver com vocês? É um tema um pouco diferente, vamos dizer assim, né? Espiritualidade e caretice. Vamos entender um pouquinho esses dois termos na minha visão, né? Quando a gente fala de espiritualidade, nós falamos de pessoas que são iluminadas, pessoas que são isto ou aquilo, não importa, pessoas que têm um grande grau de consciência. E muitas pessoas aliam isso à caretice. Deixa eu colocar agora a minha visão, nem sei se essa é uma palavra antiquada, caretice. Talvez o Jean e o Caio respondam para mim, caretice é uma palavra antiquada ou não? Ainda vale para hoje em dia? Eles estão falando que ainda vale para hoje em dia. Então, hoje, uma pessoa, se ela começa a entrar na senda iniciática, de acordo com o caminho que ela escolheu, que ela começa a despertar a sua consciência interior, será que necessariamente ela precisa se tornar uma pessoa cheia de caretice? Ela precisa, de repente, estar moldada em um padrão, ela precisa agir de uma forma extremamente correta, segundo todos os padrões impostos socialmente, né? Então, na minha visão, eu acredito que não. Eu vejo que, independente do que a pessoa curta, independente do que a pessoa aprecie, ela pode facilmente adquirir um determinado grau de consciência, mas ela não precisa se amoldar em alguma coisa. Eu vou pegar um exemplo da minha própria pessoa. Eu não sou nenhum ser espiritualizado, primeiro, né? Mas eu sou uma pessoa que estuda, eu procuro compreender as energias causais que envolvem todo o processo evolutivo. Aí que eu vejo na minha iniciação isso como um foco, como um caminho, e com isso, independente do grau de consciência que eu consiga atingir com o caminho que eu escolhi, eu tenho as coisas que eu aprecio, que eu gosto. Um exemplo, eu gosto de usar o cabelo um pouco comprido, eu gosto também de escutar rock, eu gosto também de andar de moto. Então tem muitas pessoas que me criticam por causa desses meus hábitos. Eu acho que isso é uma tremenda caretice, porque eu acredito que nós não precisamos nos moldar
a uma determinada forma, a uma determinada imposição, para a gente viver estados de consciência. Porque hoje, na era de Aquário, nós estamos no ano de 2017, eu vejo que toda a consciência que as hierarquias criadoras nos colocam, elas representam o quê? Elas representam um jorrar de vibrações, o qual todos nós, seres humanos, estão imersos. Então, com isso, o que ocorre? Automaticamente, vive um processo, o ser humano, de aprender a respeitar o outro, independente das suas opções. A diversidade hoje que cria o que seria, para mim, a espiritualidade de Aquário. Então, quando nós falamos da era de Aquário, a era que todos nós estamos vivendo, a era que todos nós estamos imersos, a diversidade no seu sentido coletivo que vai formar o que representa o caminho espiritual da nova humanidade. Daí que nós vemos hoje, né, religiões, culturas, teogonias, linhas de conhecimento que nós estamos trabalhando em relação ao que representa o verdadeiro caminho espiritual de nós. Então precisa existir o respeito. Não é porque você não concorda com um determinado ponto, determinado caminho espiritual, por uma fácil compreensão, falar dessa forma, que a pessoa optou, que de repente aquilo é errado para você, aquilo vai ser errado para ela, de repente é o momento dela viver aquilo. Então, a própria pessoa que tem que saber, com essa diversidade, com esse jorrar ininterrupto de informações que são passadas agora com o advento da internet, o compartilhamento constante, então nós precisamos entender que vai existir também um boom na informação que vai gerar vários caminhos, várias coisas. Aí eu sempre procuro me apoiar no que os mestres sempre deixaram para nós. O que os mestres nos deixaram? Vamos colocar alguns pontos. Se você pegar o Buda, falando com as minhas palavras, ele falou para você não acreditar em anjo, mentor, espírito, seja o nome que você queira dar, se o que ele falar não bater como verdade dentro de você. Pois nós temos várias facetas que envolvem o processo evolucional. E de acordo com o valor que a pessoa tem dentro dela, ela escolhe um caminho, ela escolhe um local aonde ela pode, de repente, trabalhar a sua evolução. Então, com isso, nós precisamos compreender que é necessário um respeito muito grande em relação a toda essa diversidade que nós estamos inseridos. Quando eu digo respeito, esse respeito significa que o julgamento, quando ele é despojado de uma forma nociva, que ele vem através de uma crítica, é um instrumento de aperfeiçoamento fantástico. Mas hoje a gente vê muito o julgamento baseado em coisas rasas, em coisas superficiais, porque leu algumas linhas na internet, porque viu o post de uma pessoa X ou Y, e aí a pessoa vai de uma forma feroz em cima daquilo que ele julga contrário ao conhecimento que ele adquiriu. Aí que surgem dois caminhos na iniciação, que é isso que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês para ver se eles estão harmonizados. Quando a gente pega o mudra é gesto com as mãos, que nós juntamos as duas palmas da mão, isso o budismo utiliza muito, né? Que é o encontro desses dois lados. Na verdade, esse mudra, conhecido como Namaskara Mudra, ou gesto, né? Que as pessoas falam namastê, etc, tal. Às vezes, quando você vê figuras de anjos e etc, são utilizados esse tipo de movimento através da mão, esses movimentos de juntar as duas, o que significa que existe um caminho do meio a ser trabalhado. Quando nós estamos jogados nos extremos de uma mesma situação, dificilmente a gente consegue o discernimento real que está no caminho do meio. E este caminho do meio, ele simboliza o quê? O equilíbrio para uma fácil compreensão do que nós temos no nosso coração, voltado mais ao sentir, no sentido simbólico, e também o que nós temos na nossa mente, no nosso cérebro. Então são dois caminhos que trabalham de uma forma direta o quê? O conhecimento, mas o conhecimento sendo trabalhado também com o amor.
Por isso que dizem os grandes seres que a vibração que permeia todos os grandes avatares, Budas, Yoganãs, Bodhisattvas, que isso são nomenclaturas orientais ligadas a esses seres de alta estirpe de consciência que se projetam na humanidade, eles representam o amor junto da sabedoria e a sabedoria junto do amor. Aí eu solto uma reflexão para vocês em relação a esse jogo de palavras que eu vou fazer agora. Ama porque sabe e sabe porque ama. Então, o que ocorre? Nós temos exatamente o caminho do meio dessas duas situações. Os ouvintes que estão ligando para mim, aguardem, eu sei que já tem gente na linha, mas se você quiser falar comigo, ligue para 3171-0221, ou mesmo acompanha no Facebook da Rádio Mundial, esse programa está ali ao vivo. Então, gostaria de saber de vocês, ouvintes, como está esse equilíbrio. Vamos lá, Jean? Vamos abrir então? O telefone do ouvinte é 3171-0221. Se você quiser conversar comigo, Newton Schultz, agora ao vivo. 3171-0221 ou 3262-4490. Vamos lá, Jean. Alô? Alô? Com quem falo? Com Marlene? Tudo bem, Marlene? De onde você está falando, querida? Eu estou falando aqui de Guarulhos. Guarulhos. Um grande abraço para todo mundo daí, tá, Marlene? Obrigado por ter ligado. Então, eu liguei porque eu estou ouvindo atentamente o mês importante para a gente fazer uma renovação de alma, de espírito. E eu tenho um namorado, que nem eu falei com um atendente, que ele não é uma pergunta concreta, é uma pergunta complexa. Pode fazer, de acordo com a minha possibilidade, eu converso contigo. Então, uma orientação. Orientação? Sobre você e seu namorado, é isso? É isso. Você escuta então aí na rádio, querida? Escuta que eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tá bom, um grande beijo, eu agradeço a sua participação. Eu vou falar um pouquinho aqui, então, na rádio sobre isso, tá? Obrigado, querida. Obrigada a você, um abraço. Outro. É o seguinte, gente, então, eu vou conversar um pouquinho com a Marlene, ela falou assim, uma orientação em relação ao namorado. O Jean está falando que ele toma medicamentos. Entendi. Sim, de forma que não a prejudique no fato dela interagir com ele, sendo que ele toma medicamentos pesados, né? Repetindo, quem quiser falar comigo, 3171-0221 ou 3262-4490. Já temos vários ouvintes aí ligando. Deixa eu conversar um pouquinho contigo, Marlene, uma coisa rápida, para todo mundo poder interagir comigo. Nós precisamos entender que quando nós temos uma afeição verdadeira pela pessoa, normalmente a gente transborda amor. É por isso que eu estava falando que os dois caminhos para a gente ter o equilíbrio de uma reta ação é a nossa mente, o pensar, o nosso conhecimento, e o sentir, que numa analogia direta está ligado ao coração, e por que não o amor, né? Então, quando nós temos uma verdadeira afeição por uma pessoa, independente do que ela esteja vivendo, se está difícil, muitas vezes a gente tem que suportar desafios, né? Isso é absolutamente normal, porque se todos os relacionamentos eles fossem fáceis, eles não teriam um sentido de ser, porque cada um aprende um com o outro. Então, uma das formas de você se neutralizar quando você sentir essa energia pesada, é você não entrar em sintonia com o peso da energia. Eu não sei como, de repente, ele se porta em relação a você quando ele toma alguns medicamentos, né? Nós não entramos em detalhes da situação, mas o que eu digo, sempre quando você observar o desequilíbrio, você não pode ser o desequilíbrio igual. Você tem que colocar a energia que você quer presente aí. Então tem que ter o amor, tem que ter a compreensão, ou mesmo, se isso não é possível, o silêncio. O silêncio, muitas vezes, ele vale mais do que 1000 palavras. Então, procure não ser igual àquilo que você percebe que não faz bem para ti. Então, procure trabalhar o lado bom da situação e não deixar o lado complicado fazer parte do seu ser. É difícil? É, mas acredito que é a nossa missão. Vamos abrir para mais ouvintes, Jean? Alô?
Oi, boa tarde, Newton. Boa tarde, com quem falo? É a Vanderluz. E eu, Newton, e assim, você estava comentando do seu visual, eu tenho você no meu Face, é lindo, não liga não, tá? Obrigado, você querida. Espiritualista, você não precisa ser um carola quadradão. Então você é lindo e maravilhoso, adoro o seu estilo, tá bom? Obrigado, querida. Olha, a beleza é uma coisa muito relativa, mas agradeço o seu carinho de coração, tá, querida? Você também é linda, mesmo eu não sabendo quem você é visualmente agora, tá bom? Obrigada. Agradeço de coração. Você quer conversar alguma coisa comigo? É uma pergunta. Vamos lá. Assim, a respeito das vibrações que tem, assim, né, para não se influenciar nessa egrégora pesada, Sim. assim que está o país e problemas de família, assim, que a família cria turbulência, discórdia, e Sim. assim, a gente está na TV, no rádio, no Facebook, em todo lugar, essa egrégora pesada da situação política do país, Sim. assim, eu tento não me abater com isso, mas acabo ficando mal. E quando eu me vejo, já estou me influenciando, já estou assim, entrando no clima. Queria saber como poderia estar fazendo para não me influenciar, não me abalar com essa egrégora pesada. Claro, a gente conversa, eu converso contigo no rádio, tá, querida? Obrigada. Eu que agradeço de coração sua ligação. Um grande beijo, tá? Então é isso. Deixa eu conversar um pouquinho sobre este ponto que foi levantado pela querida ouvinte, né? A gente se influenciar em relação a todas essas forças e essas energias pesadas. Uma frase que eu sempre cito aqui também de um ser especialíssimo, né? Que foi o Jiddu Krishnamurti, né? Um ser muito especial, ligado também, de uma certa forma, à teosofia, né? Mas eu gosto muito dos ensinamentos dele até hoje, né? Acredito que eles devam ser atualizados, de todos os grandes seres, mas ele fala, mata o mal em ti que o mal do mundo não te atingirá. Eu já postei várias vezes isso no Face, a querida ouvinte até chegou a comentar que ela me acompanha ali no Face, a gente tem páginas no Face, no YouTube, é só você colocar uma busca rápida com o meu nome ali na internet, Newton Schultz, você vai ver muita coisa. Eu tenho um site ali com várias apostilas gratuitas, é meu nome, newtonschutz.com.br. Ali você acessa todo o material que está ali no site gratuito, pode baixar, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse ponto que ela citou, né? Como a gente não entrar em sintonia com essa energia e deixar que ela faça parte do nosso ser. Eu vejo da seguinte forma, claro que às vezes quando a gente se defronta com situações que são difíceis para a nossa compreensão no momento, nós ficamos ultrajados, nós nos sentimos maleficiados com as vibrações que chegam, como ela citou, muitas vezes vem da própria família, da própria mídia, mas nós precisamos compreender o seguinte, a gente ter um desequilíbrio momentâneo é absolutamente normal, nós somos seres humanos com uma alma permeada de energias astrais e mentais, e essas energias, elas fazem com que a gente troque energia com as pessoas que estão próximas do nosso convívio. O grande segredo é não alimentar ou não permitir que a energia de desequilíbrio, pelo menos momentâneo, já aproveitando a dica da palavra momentâneo, ela seja constante dentro de nós. Então, num primeiro momento, a gente se sentir maleficiado ou mesmo dominado por essa energia, né? Aí vem a linguagem dos elementais autogerados. Se você não alimenta essa energia, com o tempo ela se desmancha. Então, num determinado momento, você ficar um pouco triste, você ficar um pouco encabrunhado com algumas coisas, os noticiários da própria política são ultrajantes em relação ao que nós representamos como nação. Claro que existem muitos jogos por debaixo de tudo isso que vão além da nossa compreensão. É horrível, na verdade, acho que é muito pior do que a gente vê nos noticiários. Mas a gente não pode alimentar esse tipo de energia. Como eu falei para a primeira ouvinte, antes de você que conversou comigo agora, não adianta a gente entrar num jargão que a gente sabe que não é bom, que aquilo não é bacana, e ficar alimentando compartilhamentos no Facebook, no Twitter e etc. Não alimenta esse tipo de coisa. E assim nós também nos devemos nos portar no dia a dia em relação às questões que nos chegam. Se você permite que a energia fique em você e você fica alimentando ela, isso pode
originar um elemental autogerado, que é uma energia que faz parte do seu ser, que não vai ser legal. E depois, no sentido do karma, aí é fácil compreender isso, que o karma se poderia dizer o descarregamento de energia, você vai precisar descarregar essa energia em alguma coisa da sua vida. Então, não alimente coisas negativas por mais que elas se apresentem para vocês. Pegando o exemplo máximo, o próprio Jesus. Ele sendo crucificado, ele levando pancada dos romanos ali, ele falando, Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que eles fazem. Mas aí eu estou falando de um ser que a consciência está muito além da nossa compreensão humana. Tem mais ouvinte, né, Gia? Vamos lá então, dá tempo, né, Gia? Para mais um, né? Alô? Oi. Oi, com quem falo? Júlia. Tudo bem, Júlia? Tudo. Diz o que você quer falar, querida. Você está falando de onde, Júlia? Zona Norte. Da Zona Norte, legal. Um grande abraço para todos vocês. O que você manda, Júlia? Oi, eu gostaria de saber uma pergunta meio um pouco capciosa. Vamos lá. Qual o significado de Lúcifer e do Deus da Bíblia para a eubiose? Nossa, essa realmente é auspiciosa. Essa deveria ser, inclusive, tema de um programa. Mas eu vou dar para você um pouquinho da minha visão nesse 1 minuto que nós temos. Tá bom, Júlia? Tá ok. Um beijo, querido. Obrigado pela sua participação. Gente, é o seguinte, ela tocou num tema assim fantástico, né? Lúcifer, o portador da luz, que nós hoje chamamos aqui popularmente do diabo, né? Nós precisamos compreender o seguinte, antes do Lúcifer ele se revestir do mal que estava presente na ignorância da humanidade, na sua queda, ele seria aquele portador da luz antes da sua queda associado a Micael. Então, quando nós falamos de Lúcifer, nós estamos falando de uma hierarquia de anjos que caiu, mas ao mesmo tempo se doou para a humanidade, mas fazendo um fechamento que, infelizmente, o programa está no fim, sua pergunta merece, inclusive, um programa, da próxima vez liga logo no comecinho. O que nós precisamos entender? Quando Lúcifer cai, se revestindo do mal, junto dele veio Micael, como é falado nas tradições, nos livros antigos, sagrados, né? Como você mesmo citou. Então, Micael vem revestido da luz e do bem e Lúcifer do mal. Então, nesta polaridade entre a energia desses dois anjos é que nós evoluímos. Porque esses anjos, eles caíram porque o ser humano estava inerte. Ele estava, assim, um livre-arbítrio que provocasse a sua evolução. Então, quando nós falamos da energia de Lúcifer, nós estamos falando de um anjo que há milhões de anos atrás, quando ele caiu no contexto evolutivo, ele caiu para ensinar à humanidade o que é bem e mal, e obviamente o irmão dele, que foi responsável pelo resgate de toda a sua consciência, foi Micael. Então são hierarquias de anjos que estão imersas na humanidade, fazendo com que a gente cresça através do que nós chamamos hoje de bem e mal. Então é isso que eu posso dizer. E hoje nós pegamos esses livros, que são livros antigos que devem ser atualizados, essas informações, elas precisam ser colocadas a lume. Hoje a energia desses dois anjos, Micael e Lúcifer, elas estão se neutralizando, de forma que a humanidade saiba discernir o que é bem e mal, que foi o título do meu programa inicial, no sentido de nós aprendermos a encontrar o caminho do meio. Jean, agradeço a paciência nesse 1 minuto extra que me deu. Caio também, aí que acabou ficando mais para os ouvintes no telefone. Finalizando, se você tiver a fim de beber da fonte, principalmente você, Júlia, que citou a minha Sociedade Iniciática Eubiose, manda um e-mail para mim que a minha equipe te responde. Qual é o meu e-mail? caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Aí você me informa o local que você está, e se você quiser adentrar nessa sociedade iniciática, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose, ali você bebe da fonte. Eu sou um mero transmissor do que eu entendo dos conhecimentos que estão ali. Eu recomendo que você beba da fonte, não só do que eu falo aqui. Tá certo, gente? Valeu, Jean, valeu, Caio. Então, queridos ouvintes, agradeço você que tentou ligar e não conseguiu, e de todos que participaram. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.